Louvado seja o teu nome, Pai. Exaltado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. É incrível como a gente tem visto aquelas pessoas que fazem o mal, aquelas pessoas que não têm o coração em Deus. A gente está vivendo momentos em que a gente está vendo essas pessoas prosperarem. A gente está vendo as coisas acontecendo no nosso país, acontecendo com a gente mesmo, muitas vezes. E às vezes a gente procura andar sempre certo, a gente procura andar com Deus, a gente procura viver uma vida em Deus. E muitas vezes as coisas para nós não vão bem, não dão certo, ou então são de muitas dificuldades. Tudo que a gente vai fazer é com dificuldade, é resolvendo problemas, é Deus sempre nos sustentando, nos levando. E é engraçado que a gente olha para certas pessoas que estão nem aí com as coisas de Deus, nem aí com os outros, não se preocupam com os outros, se preocupam muitas vezes só consigo mesmos. E as coisas para eles parece que são tão fáceis. Parece que elas acontecem de uma forma tão fácil. Tudo que eles têm vontade dá certo, quando eles planejam alguma coisa dá certo. É interessante como nós estamos vivendo um tempo em que parece que as coisas estão ao contrário, né? Na nossa visão, a impressão é que as coisas estão ao contrário, a impressão é que essas pessoas são abençoadas e nós não. Eu acho muito interessante o que está escrito no Salmo 73. O salmista, no Salmo 73, ele passa justamente por uma situação como essa. Ele olha para os seus vizinhos, ele olha para as pessoas ao seu redor e vê que elas estão prosperando, vê que elas são más. Elas não estão nem aí para as coisas de Deus, elas não estão nem aí para as coisas do próximo, para o que está acontecendo com o próximo. Mas elas prosperam, as coisas delas dão certo, acontecem. Tem dinheiro para tudo, elas não ficam doentes, sabe? É interessante quando a gente olha e essas pessoas estão tudo bem, tudo bem. E o salmista, ele fala justamente isso. Quando a gente pega lá no Salmo 73, a partir do versículo 1, é interessante que o salmista ele já começa o salmo falando assim: certamente Deus é bom para Israel, para aqueles que são puros de coração. Aí ele começa a falar: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. Eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos. Eles não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. É engraçado como a Bíblia ela é atual, né? É engraçado como a gente lendo esse salmo, parece que nós estamos lendo o jornal de amanhã.
A gente está passando por violência, a gente está passando por maldade, a gente está vendo as pessoas sendo injustiçadas, a gente está vendo pessoas que não cometeram crime algum e estão sendo condenadas a 14, 15, 17 anos de prisão. É engraçado como quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que ela é super atual. E o salmista ele continua aqui, ó. Do íntimo dessas pessoas brota maldade, e da sua mente transborda maquinações. Essas pessoas zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Não é exatamente o que nós estamos passando hoje? Não é exatamente isso que nós estamos vivendo com a nossa justiça, com o nosso governo? Com a boca, eles arrogam a si os céus, e com a língua, eles se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Aí o salmista fala assim: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração. O salmista ele fica tão chateado, tão decepcionado com a situação, que ele começa a achar que o esforço dele para andar diante de Deus, para ter um coração puro, para ter comunhão com Deus, o esforço dele é inútil. Ele já começa a questionar se vale a pena continuar servindo a Deus. A situação é tão difícil, a situação é tão desesperadora. A gente olha e não acha saída, que a gente começa a questionar se vale a pena continuar servindo a Deus. Se vale a pena continuar mantendo o nosso coração puro, se vale a pena continuar orando, se esforçando, jejuando, lendo a palavra, buscando a Deus. A gente começa a ver tanta injustiça, a gente começa a ver tanta violência, a gente começa a ver as guerras, as pessoas defendendo quem está errado, que a gente começa a pensar, gente, será que vale a pena? Ele fala aqui no versículo 13 do Salmo 73, certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os seus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Às vezes a gente para e fica tentando entender as coisas que estão acontecendo, né? A gente fica tentando entender por que que nós estamos passando por essas situações, por que que as coisas estão acontecendo dessa forma. E a gente fica pensando, sabe, é difícil demais entender essas coisas. É difícil demais conseguir entender por que que as coisas acontecem assim. E ele fala assim, olha só que bacana. No versículo 17 ele fala assim, vamos repetir o 16. No 16 ele fala, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus. E então, dentro do santuário de Deus, na presença de Deus,
eu compreendi o destino dos ímpios. E aí ele começa a falar sobre o que Deus revelou para ele a respeito do destino daqueles que fazem o mal. E é aqui que eu quero que a gente preste atenção, porque aqui a partir desse ponto, Deus começa a nos dar esperança. Deus começa a nos mostrar que a maldade não vale a pena. Deus começa a nos mostrar que ser bom vale a pena, servir a Deus vale a pena. No versículo 18 ele fala assim: certamente Deus põe os ímpios em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. É exatamente o que Deus está fazendo agora no momento, que as coisas estão vindo tudo à tona. As falcatruas, as corrupções, a sujeira está vindo tudo à tona, sabe? Está começando a aparecer todas as notícias de corrupção, de coisas erradas que foram feitas. Deus está trazendo tudo à tona, está mostrando para todo mundo o que aconteceu e o que acontece. No versículo 21 ele fala assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, eu agi como sendo um insensato e um ignorante. A minha atitude para com Deus era de um animal irracional. Contudo, eu sempre estou com Deus. E Deus toma a minha mão direita e me sustém. Deus me dirige com o seu conselho e depois ele me receberá com honra. A quem tenho eu nos céus senão a ti, Senhor? A quem tenho eu na terra? Eu nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que abandonam a Deus, sem dúvida, perecerão, porque Deus destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz de Deus, o soberano Senhor, o meu refúgio, e eu proclamarei todos os feitos de Deus por onde eu andar. O salmista termina esse salmo dizendo que Deus é tudo na vida dele, proclamando que Deus é tudo para ele, mostrando que só vale a pena viver se for para Deus. Só vale a pena viver se for em Deus, em Jesus, cheios do Espírito Santo. Não existe vida fora de Deus. A gente precisa entender isso. A vida fora de Deus, ela pode nos dar uma satisfação momentânea. Se você sai para uma balada, se você vai beber ou comer, é momentâneo. A bebida, você pode até ficar bêbado. E quando passa o efeito do álcool, vem a ressaca. Você passa mal. A comida, a mesma coisa. Você come agora, amanhã você joga tudo fora. É momentâneo, é passageiro. Mas as coisas de Deus, a alegria em Deus, a satisfação em Deus, ela é eterna. Ela é para sempre. Ela é permanente.
A alegria que nós temos em Deus, ela é eterna, constante, o tempo todo. Ela não passa. O preenchimento que nós temos de Deus no nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma, é eterno, é constante. Porque quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos sentimos plenos. Eu desejo muito que essa palavra, esse Salmo 73, ele venha a ser na sua vida um motivo de graça, um motivo de esperança, um motivo de edificação da fé, para que a gente olhe para tudo isso que está acontecendo hoje no nosso país, no mundo, e que a gente tenha a certeza: Deus está no controle de todas as coisas. Essas coisas vão passar. Nós vamos ver a vitória de Deus em todas essas coisas. Nós vamos ver a justiça de Deus prevalecendo em todas essas coisas. Nós já estamos vendo. As mentiras, as histórias falsas, todas elas estão sendo desmascaradas. As corrupções, todas elas estão aparecendo, os roubos, os desvios de dinheiro público, todos eles estão aparecendo. Deus está trazendo à tona todas as falcatruas que foram feitas. Todas. E nós vamos ver a justiça de Deus se cumprindo no nosso país, na nossa vida, na nossa família, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Que essa palavra possa edificar a nossa fé no dia de hoje. Que nós possamos ler e reler e meditar no Salmo 73 várias vezes, para ver que o próprio salmista, ele teve o seu momento de fraqueza, ele teve o seu momento de falta de fé, ele teve o seu momento de dúvida, igual nós estamos tendo hoje. Será que as coisas vão acontecer? Será que nós vamos ver a justiça de Deus? Será que nós vamos ter verdadeiramente um avivamento na igreja do Senhor e nós vamos ver Deus ser pleno no nosso país, na nossa vida, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família? Que essa palavra possa nos trazer paz, esperança, de que bom é estar perto de Deus. É bom fazer do soberano Senhor o nosso refúgio e proclamar todas as suas maravilhas por onde a gente andar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Confiar em Deus. Saber que Deus está no controle. Saber que Deus conhece todas as coisas e que Ele nunca vai nos abandonar. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Obrigado, meu Deus maravilhoso. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por essa palavra, por esse estudo, Senhor, do Salmo 73. Eu te agradeço porque o Senhor nos mostra, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá garantia de que o Senhor é soberano, de que o Senhor sabe todas as coisas e não nos abandonou. Eu te agradeço, meu Pai, porque nós estamos vendo, pelas tuas mãos maravilhosas, todas as coisas se clarearem, todas as coisas se esclarecerem. E nós vamos ver a justiça de Deus sendo proclamada sobre a terra, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai,
A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você vá, por onde quer que você ande. Que você seja uma bênção aonde você estiver. Que você ajude as pessoas, que você aprenda a amar o seu próximo como você ama a você mesmo. E que você nunca retenha a sua mão de ajudar aqueles que precisam, todas as vezes que você tiver condição de fazer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, em todo o tempo. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder, quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados, eles têm um conteúdo bacana, edificante, e que eles merecem ser distribuídos e enviados até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais, mostre para as pessoas a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus através desse vídeo. Permita que as pessoas que te rodeiem e que você ame tenham a sua fé edificada, tenham um olhar diferente do que Deus está fazendo no mundo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Abreijos para você e até o próximo vídeo.